Programa Reigrafia, apoio JS, junto com a TV Relacionamento. E hoje eu estou aqui com a Lê Araújo. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Índia. Muito prazer pelo convite de estar aqui no seu programa. Para quem não conhece, uma grande empreendedora, uma grande apresentadora, terapeuta, técnica de laboratório e administradora também, né? Administração. Fale um pouco aí, Lê, da terapia. Eu tive várias profissões antes de chegar nas terapias, né? Passei por diversas situações e diversos caminhos até chegar no ramo da terapia. E hoje eu trabalho com várias terapias, tanto que eu tenho a minha ferramenta mesmo, mas eu também trabalho com a Morphos, que potencializa as demais ferramentas que são trabalhadas. E o que te levou, além de todas essas profissões que você é formada, a te levar para as terapias? Olha, o que me levou para as terapias foi a vivência que eu tive de um momento muito desafiador na minha vida. E para que eu pudesse lidar melhor comigo mesmo, lidar melhor com o que eu passava, com o que eu sentia, eu pensei, eu quero me conhecer, eu quero saber o que está acontecendo comigo. Por que essas emoções estão afloradas? Por que essas emoções vindo para fora, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar as terapias. Estudar várias terapias para entender, para compreender, para saber o que estava acontecendo com o meu corpo. E passei a gostar, passei a compreender melhor o funcionamento do corpo, o funcionamento das emoções. E aí foi que eu resolvi também atender outras pessoas, exatamente para levar a experiência que eu tive de superar os problemas, de superar as situações vividas. E hoje, como que você se sente com as realizações que você tem dentro dessa profissão da terapia? Olha, eu me sinto muito realizada, porque quando você começa a se entender, a compreender como o mundo, as circunstâncias funcionam, você também passa a compreender o outro, porque a gente geralmente começa a querer fazer de fora para dentro a mudança, né? Mas na verdade você muda de dentro para fora. E aí quando você entende o outro, quando você compreende o outro, tudo ao seu redor melhora. Porque em vez de você explodir, digamos, em uma situação, você passa o quê? A compreender que aquilo não está relacionado diretamente a você, mas a pessoa que está passando por aquilo. Em vez de você reagir de maneira agressiva, você vai compreender que aquela pessoa está passando por alguma coisa. E aí você passa a tratar melhor as circunstâncias, passa a tratar melhor as pessoas, e com isso você faz com que você tenha uma qualidade de vida melhor. E isso já é, digamos assim, uma grande realização, porque nos dias que nós vivemos, a gente poder viver em equilíbrio, isso é muito bom. Lê, o que você falaria para as pessoas que estão passando por um problema desse, que precisa de um tratamento? Que precisa de um tratamento, de ajuda. Olha, uma das coisas, porque eu passei a fazer terapia, eu não consegui aceitar
que, como eu me professava, né, eu sempre disse, eu sou evangélica, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito que quando a gente aceita Jesus, a gente é liberto de tudo. E de repente, quando eu passei por síndrome de pânico, passei por depressão, passei por estresses emocionais, e aí eu fiquei em um momento que eu não entendia e não aceitava. E aí, com as terapias, eu passei a aceitar. Então, o que eu digo para essas pessoas é que o primeiro passo é você aceitar que você precisa de ajuda, que sozinho a caminhada se torna mais difícil, que você pode receber o apoio de pessoas que tiveram as mesmas experiências, que passaram pelas mesmas emoções e situações que são semelhantes a que você está vivendo. E é isso que eu deixo para as pessoas, para que elas se sintam seguras, que tem todo um código de ética, de não ser repassado informações, de ser tratado de uma forma humana, humanística, de que cada ser humano é um e cada situação é diferenciada. Eu fiquei sabendo que você também é doutora. Me fala um pouco do doutorado, dessa profissão maravilhosa. Diante das situações que eu vivi esse ano, maravilhosas, né? Eu fui presenteada por Deus, né? De ser agraciada através, quando eu comecei a entrar no programa Viva Leve, que é o meu programa, eu fui agraciada pelo trabalho que eu faço, né? Porque eu trabalho direcionado, meu trabalho é direcionado a mulheres que sofreram abuso, mulheres que passaram por violência, mulheres que querem superar essas situações e continuar a sua caminhada no dia a dia e que muitas vezes, pelas situações e circunstâncias que passaram, se perdem no caminho. E aí, uma pessoa viu meu trabalho, viu a dedicação e aí me convidou para participar da Academia de Letras Mundial da Humanidade. E através dessa premiação eu recebi o meu diploma de doutora. Parabéns. Muito obrigada. E a respeito, você poderia me falar um pouco, que eu assisti em outros programas, fala só um pouquinho sobre o abuso, sobre o que as mulheres que sentem abuso, o que elas têm que providência que elas têm que tomar. É um assunto muito delicado, mas que está muito em voga no momento, que para mim na época não foi fácil, porque não tinha toda, digamos assim, essa estrutura, toda essa ajuda, a mídia batendo de frente, fazendo com que a sociedade se conscientizasse e ajudasse pessoas. Tanto que uma das vezes, quando eu sofri abuso, eu gritei por socorro, desesperadamente, porque eu acreditava, né, que o meu companheiro, a pessoa que estava comigo, iria me matar porque ele tentou me enforcar com o meu cachecol. E diante disso, eu gritei, depois que eu consegui, né, me soltar dele, pedi socorro, pelo amor de Deus, que me socorresse. E eu tinha meus vizinhos da frente, meus vizinhos do lado, de trás, e ninguém saiu nem na janela para olhar. Aquela velha história, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas isso não é real, não é verdade. E a sociedade tem que se conscientizar disso, tem que apoiar, tem que ajudar, porque muitas mulheres que chegam aonde eu cheguei não conseguiram se defender, né? Eu, por ser um pouquinho mais forte, talvez, não sei, mas na hora lá
Graças a Deus, ele acabou caindo, quebrou o braço. Eu tive como sair da situação. Mas quantas mulheres, né? Porque por mais que nós sejamos fortes, porque nós temos a nossa força não é como de um homem. E uma mulher entrar em luta corporal com um homem, no mínimo ela tem que fazer o quê? Autodefesa. E a maioria não faz devido às ocupações, o trabalho e tudo mais. E aí o que você tem que fazer? Nos dias de hoje, nós temos vários tipos de apoio. Eu mesmo abri canais, né, no Facebook, no YouTube, exatamente para que apenas as mulheres que passaram por essas experiências possam compartilhar suas experiências, dar força, né? Ajudar com palavras de ânimo. No caso, como eu trabalho com terapia, também dar um apoio terapêutico na medida do possível, né? E assim nós podermos juntarmos força para conseguir vencer essa grande estatística que tem estado aí alarmante de mulheres sendo assassinadas, de mulheres sendo mortas por seus companheiros, companheiras, seja qual for a relação, que essas mulheres vivem. Olha, Lê, muito bom, viu? Muito bom. Agora, eu gostaria que você me falasse um pouco, mais um profissionalismo seu, sobre essa máquina aqui, o que ela significa para você, o que ela traz para você e para as pessoas também. Me explica um pouco. A Morphos, ela entrou na minha vida nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento. E depois que eu entrei para estudar algumas terapias, me veio a terapia quântica da Morphos. É uma terapia que ela faz uma investigação completa de todo o nosso campo informacional, até mesmo de doenças pré-existentes no DNA, mas que ainda não se manifestaram. A gente tem como utilizar um material biológico ou uma foto da pessoa, a gente coloca aqui no testemunho, e aí faz a investigação. A gente chama de protocolo, né, investigativo. A gente vai pesquisar as ressonâncias das doenças que essa pessoa pode estar já em andamento ou ainda incubadas de alguma forma. Dentro do corpo da pessoa. Dentro do corpo, dentro... Porque existem doenças que estão no DNA, mas que só vão se manifestar quando a pessoa já tiver uma certa idade, quando o corpo estiver debilitado, quando a imunidade baixar. E quando a gente faz esta investigação, já consegue identificar. Nossa, muito bom, viu? Muito boa mesmo. Muito bom. Parabéns, viu? Muito obrigado mesmo. Agora me fala um pouquinho. Você tem apoio de algum patrocinador? Tem apoio na sua carreira aí? Eu tenho sim. Eu tenho apoio, né, do meu companheiro, do meu marido, que me apoia e me patrocina, né? E ele trabalha com construção civil. E também tenho apoio de Magias de Aia, que é minha empresa, juntamente com Sabrina Martins e a Ju Ribeiro. Tá bom, Lei. Olha, passa suas redes sociais aí, para o pessoal que está nos assistindo aí do outro lado. Deixa aí os seus contatos, tudo. Bom, eu tenho no Instagram Vivendo com Leveza, né, que é o Instagram que também tem o título de Sucesso em Realizar Sonhos, voltados exatamente para mulheres que querem empreender, para mulheres que querem se desenvolver, se autoconhecer. Também tem o meu WhatsApp no número 11 94212 6947. Foi muito bom a sua participação muito obrigada. Aqui no programa. E espero você mais vezes, viu? Com certeza, com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Por aqui ficamos. Até a próxima. TV Relacionamento.